Oi, gente, tudo bem? Vim trazer mais uma palavra para vocês, para estar dividindo com vocês, tá? Mais um estudo. Essa passagem é uma passagem muito conhecida sobre a tempestade que os discípulos passaram no barco e que Jesus estava dormindo. Eu vou ler, ela está em Marcos 4, começa no versículo 35 e vai até o 41. Fala assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de sorte que estava para encher-se. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Essa frase ela está com um ponto de exclamação, ou seja, indica emoção, eles deviam estar desesperados. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quer dizer, no meio de uma tempestade, o barco enchendo d'água, todos os discípulos ali desesperados, Jesus dormindo na popa do barco. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem, ela mostra que os discípulos, mesmo ali com Jesus, o Jesus ali estando com eles, foi Jesus que falou para eles, na hora que entraram no barco: passemos a outra margem. Ou seja, ele disse que eles iam para outra margem, ele estava dentro do barco, mas ainda assim eles ficaram desesperados. Isso mostra muito da gente. A gente crê em Deus, a gente crê que é filho amado, a gente crê que Jesus morreu por nós, a gente crê que o Espírito Santo habita em nós, mas no primeiro aviso de circunstâncias adversas na nossa vida, a gente já entra em desespero. Ai, meu Deus, o que vai ser? Ai, meu Deus, aí a gente começa a orar. Eu sou assim também. Eu começo a orar e já joelho, já peço, aí daqui a pouco eu falo: não, eu tenho que descansar, porque isso é inerente a gente é ser humano. Não é falta de fé. Jesus falou aqui: como é que ainda não tendes fé? Quer dizer, esse desespero, na hora que a gente deixa a circunstância tomar conta da gente, a gente não exercita a nossa fé. Porque fé é descanso, é você crer que as coisas vão se resolver da melhor maneira possível, mesmo você não vendo. Ali, qual era a imagem que eles tinham? Eles estavam no barco, uma tempestade em volta imensa, eles no meio do mar e o barco já enchendo de água. O que eles pensavam? Vai morrer todo mundo. Só que Jesus falou o quê no início? Passemos a outra margem. Isso faz a gente pensar, às vezes tem orações que a gente faz, coisas que a gente pede para Deus, e Deus confirma na palavra, confirma no nosso coração. Ele nos diz que vai fazer, e quando a gente vê as coisas meio se embaralhando, ou o tempo passando e não chegando nisso que a gente quer, a gente entra em desespero, acha que nunca vai se realizar, acha que nunca vai acontecer. A gente esquece que o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente esquece que a gente não tem uma visão total das coisas. Então, às vezes, Deus ele tá ali nos forjando. Tá forjando o nosso caráter, tá forjando a nossa fé, tá forjando a nossa confiança nele, tá nos moldando para que aqui, porque ele sabe que quando a gente alcançar aquilo lá na frente, ele sabe o que vai acontecer. Então ele sabe como que a gente tem que estar preparado até lá. E a gente acha que está demorando. A gente fica com medo, a gente entra em desespero e a gente se esquece da palavra que ele disse. Então essa primeira frase aqui, ó, passemos a outra margem.
A gente tem que manter na cabeça aquilo que Jesus falou pra gente. Se ele disse que ia te levar até o outro lado, ele vai cumprir. Não tem nada na Bíblia, nenhuma palavra na Bíblia em que Jesus tenha dito que falou, que Jesus tenha dito algo e ele não tenha cumprido. Nem Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem se arrependa. Então, assim, ele não vai se arrepender da promessa que ele te fez. Ele vai cumprir. Abraão, ele recebeu a promessa de que seria pai de multidões, desculpa. Ele recebeu essa promessa e ele foi na sua velhice. Abraão já tinha 100 anos, a esposa dele já tinha 90. Tem passagem na Bíblia que diz que ela já era passada da idade, então provavelmente com 90 anos nós somos mulheres. Então a gente não tem mais, a gente precisa menstruar para engravidar, para gerar óvulo. Ela não, com 90 anos ela não devia mais ter isso. E tem uma parte em que Deus visita Abraão e fala que a promessa dele vai se cumprir, e Sara ri. E ele pergunta, por que Sara riu? Quer dizer, ele cumpriu. Abraão foi pai de Isaac, ele foi pai de multidões, mas ele mesmo crendo, imagina quantas coisas ele não passou para desistir. Porque isso demorou ainda 26 anos para acontecer. José teve o sonho de que ia reinar sobre os irmãos e ele foi vendido como escravo e passou 13 anos preso. Esse período de martírio dele, quer dizer, só para depois, olha por tudo que ele passou. Então, assim, eu não estou dizendo que a sua vida vai ter sofrimento. Às vezes não, mas são circunstâncias que a gente esquece o que foi dito antes. Então, assim, mantenha na sua mente o que Jesus te prometeu, o que Deus te prometeu. Creia nas promessas que tem na Bíblia, as promessas que estão na palavra, que são para Abraão, eles são para sua descendência, nós somos a descendência dele. Então, creia numa vida próspera, numa vida abundante, numa vida zoe, que é uma vida plena de tudo. E creia que Cristo cumpre com a palavra dele. Então, esse vídeo é mais para edificar, talvez, a sua fé, te dizer que Deus não se esqueceu das promessas que ele fez para você, que você é filha amada, é filha querida, que ele está atento ao que você deseja e que, assim como os discípulos, se ele disse para você que ele vai te levar até a outra margem, ele vai te levar até outra margem e ele vai te suspender acima de toda e qualquer circunstância que você possa estar vivendo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha edificado a sua fé. E se você quiser dividir ele com alguém, tá aí, é só dividir. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.